Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E nesse momento que Deus fala ao coração de cada um de nós. E eu gostaria de falar sobre justamente a figura de um homem que aparece na primeira leitura, chamado Jonas. Jonas. E o tema seria o homem que não entendia nada de misericórdia. Nós conhecemos Jonas como um profeta, um grande profeta. Mas se eu dissesse que ele foi um homem de coração duro, sem sentimentos e até racista, Jonas era esse homem. Talvez isso não te caia bem, mas pela descrição que nós temos de Jonas, nós temos verdadeiramente um homem assim. Jonas foi um profeta suscitado para falar na cidade de Nínive, uma grande cidade. Só que Jonas odiava a cidade, e Jonas odiava os seus cidadãos. Então nós temos aí um homem que deveria ser um grande herói desta história, mas que na verdade quem se tornou um grande herói foi Deus, e Jonas, o grande vilão da história. Como nós ouvimos no Evangelho também de hoje, Jesus foi chamando pessoas que parecem ser vilões da história. Deus tem umas escolhas que nós definitivamente não conseguimos entender. As escolhas de Deus e os critérios divinos são muito esquisitos para nós, são muito diferentes do que nós. Missões importantes. Deus tem missões importantes. Escolheu um homem com esse currículo, de Jonas, para realizar uma missão assim tão importante. De fato, eu fico imaginando Jonas morando na cidade de Nínive. Na história de Jonas nós vemos, que ele costumava se deitar debaixo de uma árvore e olhar para aquela cidade e dizer: como eu detesto essa cidade. Imaginaram? Como eu não suporto esses meus vizinhos, não gosto dessas pessoas. Olha, não é para mim, sabe? Porque os ninivitas odiavam os israelitas e por muito tempo foram inimigos do povo de Israel. Jonas era um israelita que acreditava em um único Deus no meio de uma nação repleta de deuses, adorava outros deuses, portanto ele não estava em casa. Quando a gente não pode praticar a nossa religião, porque nós somos minoria, nós não imaginamos o que seja isso. Só quem imagina isso, por exemplo, são os cristãos que vivem na Síria, no Iraque. É grande, muito grande o sofrimento e a sensação de não se sentir em casa. E Jonas se sentia exatamente assim, um peixe fora d'água. Não era a casa dele, não era a cidade dele, não era a sua gente. Então,
Eu fico imaginando como é que Deus foi falar no coração de Jonas: Jonas, eu te escolhi para falar essa cidade. Ele deve ter falado: mas eu falar para essa cidade que eu odeio? Aí Deus falou para ele: mas você vai falar que eu vou destruir a cidade em 40 dias. Ah, bom, se é para destruir essa cidade, eu vou falar, né? Jonas então foi e anunciou isso para as pessoas. Foi dizendo para as pessoas: olha, Deus disse que vai destruir essa cidade por causa dos pecados dessa cidade. Finalmente Deus vai fazer uma coisa boa, vai destruir vocês. Só que teve uma coisa no meio do caminho. Quando ele disse isso, o que os ninivitas fizeram? Diz aqui a leitura que os dirigentes da cidade proclamaram e disseram para o povo: todo mundo fazendo jejum. Então deve ter sido uma cena muito interessante, porque Nínive era uma cidade muito grande, devia ter na época 100 mil a 200 mil habitantes. Era uma cidade muito grande para aquela época, não existiam cidades grandes assim. Eu fico imaginando todo mundo, aquelas senhoras ricas tiraram os seus colares, né, os seus brincos, as suas roupas bonitas, se vestiram de saco, colocaram cinza sobre a cabeça para dizer: nós somos pó, não somos nada, nós somos pecadores, e começaram a fazer penitência. Eles não só falaram estamos arrependidos, como mudaram de vida, porque falar que você está arrependido é muito fácil. Vir toda semana se confessar e confessar os mesmos pecados é muito fácil. Eu muitas vezes fico me perguntando o que as pessoas acham da confissão. É como se a confissão fosse uma fábrica de absolvições. Eu pego, vou lá, o padre absolve, volto para casa. Pego, volto para lá, o padre absolve, volto para casa e pego. Os ninivitas definitivamente não fizeram isso. Dizem as Sagradas Escrituras que os ninivitas produziram frutos de conversão. Eles verdadeiramente se converteram. O amor de Deus tocou no coração daquelas pessoas. E nós vemos aí Jonas ficou incomodado com isso, porque Deus disse: eu não vou mais destruir essa cidade, porque os cidadãos se converteram. Jonas ficou indignado com isso. Eu acho bonito, nós não temos aí nesse registro da primeira leitura, mas no capítulo 4 do livro de Jonas, a gente lê eu acho que uma das histórias mais lindas, uma coisa mais linda que Jonas poderia ter dito. Ele disse assim: primeiro ele ficou indignado, ficou com raiva. E aí ele dirigiu ao Senhor uma prece. Ele diz assim: eu sabia que o Senhor iria fazer isso, que o Senhor ameaça e depois não cumpre a sua ameaça, porque a tua misericórdia e a tua compaixão são eternas. O Senhor é um Deus de coração mole. Deixa para mim que eu dou um jeito. Eu não sou de coração mole. O Senhor tem um coração muito mole. Eu sabia que o Senhor é clemente e misericordioso e tem um grande coração, um coração de muita benignidade e compaixão pelos nossos pecados. O Senhor não deveria ter ameaçado o povo, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. Olha que lindo isso, gente. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram o que significa isso? Eu sabia que o Senhor não ia destruir, porque sabia que o Senhor é misericordioso. Jonas havia pensado em termos humanos. Ele não aceitava que Deus pudesse mudar de ideia. De fato, Deus não muda de ideia. Deus, na verdade, sempre soube o que iria fazer com os ninivitas desde o início. E à medida que conhecemos mais a Deus, percebemos que Ele não somente deseja o nosso arrependimento, mas também que nós produzamos frutos de arrependimento. O arrependimento de Nínive não foi um milagre.
Ah, Deus fez o milagre ali. Não, o povo se arrependeu não porque ouviu a voz relutante de um profeta, mas porque abriu o coração à voz daquele profeta. O profeta falou meio relutante e o povo reconheceu ali a voz de Deus. Jonas não só era relutante, como era azedo. Ele queria ter Deus só para ele. É boa essa ideia, né? Deus me abençoa e os meus inimigos, Ele vai acabar com eles. É assim que a gente faz. O problema de Jonas também é que ele era inconstante, ele tinha duas maneiras de agir. Por exemplo, muitas vezes ele anunciava o amor de Deus, mas lá no fundo ele queria a morte daquelas pessoas. É como você que vem à igreja todo santo domingo, e você vê que, puxa, minha vida parece que está andando para trás. Quanto mais eu rezo, mais tentação aparece. O outro lá que não pisa na igreja parece mais abençoado do que eu, tem mais dinheiro do que eu. Aí você diz assim: ah, Deus está abençoando ele. Sua boca está falando isso, mas seu coração está falando assim: tomara que ele perca tudo isso, tomara que ele morra. No fundo é isso. Jonas somos nós. Nós temos essa duplicidade, nós temos a palavra de Deus na nossa boca, mas no nosso coração nós não temos. Nós desejamos o bem para os outros na nossa boca, mas no nosso coração nós desejamos o oposto. Nós deveríamos ser menos Jonas e mais Deus. Ter nos lábios não uma mensagem de destruição, porque tem gente que tem na boca a palavra de destruição. Se uma pessoa fala assim: olha, está indo muito bem tal coisa, outra pessoa responde o quê? Vírgula. Mas, não é assim? Palavra de pessoas que não constroem, pessoas como Jonas que querem ver a coisa destruída, pessoas que querem ver quanto pior melhor, não usando a frase dos políticos aí, mas é verdade. Meus irmãos, sejamos o oposto de Jonas, levemos mensagens de amor, de alegria e de esperança. E principalmente aqueles que julgamos condenados e culpados, a esses digamos: Deus tem uma coisa boa para você. Essa semana eu tive uma alegria imensa de conhecer um padre maravilhoso chamado Padre Júlio Lancelotti, e estou me correspondendo com ele. Foi muito bacana. Ele disse que na paróquia dele todas as pessoas esquisitas vão, todas aquelas pessoas que nós dizemos assim, pecadoras. Ele falou que na paróquia dele está cheio. Ele falou que vai organizar agora, essa semana, o Bazar das Poderosas. Se chama-se Bazar das Poderosas, que são as travestis. Ele falou: na minha paróquia está cheio de travestis, mães solteiras, usuários de crack, moradores de rua, tudo que a gente não gosta muito de passar perto. Ele falou: está cheio de pessoas assim, e eles se sentem absolutamente em casa. Por quê? Porque o anúncio não é de desgraça, o anúncio é de graça, e que Deus aceita todas as pessoas e as ama como elas são. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que nas noites traiçoeiras, que nas noites difíceis, nas noites da nossa alma, quando nos julgarmos perdidos, incompreendidos, não amados, nas noites difíceis, quando a cruz for pesada demais e quando o mundo nos fizer chorar,
Senhor, que levantemos a nossa cabeça, porque temos um Deus. Temos um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos purifica. Obrigado, Senhor, pelo ânimo que o Senhor nos dá, pela coragem que o Senhor nos dá e pela vontade de continuar, apesar de tudo contra nós. Jesus está aqui neste momento, Sua presença real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus sofrimentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.